Veja agora frases marcantes sobre relacionamentos de pessoas, escritas por grandes pensadores. Trocar beijos não é promessa de namoro, namorar não é promessa de casamento e casamento não é promessa de amor eterno. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. A educação para o sofrimento evitaria senti-lo com relação a casos que não o merecem. O que é o homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um ponto a meio entre nada e tudo. A minha única diferença em relação a um homem louco é que eu não sou louco. Enfrente seus obstáculos e faça alguma coisa em relação a eles. Você descobrirá que eles não têm metade da força que você pensava que eles tinham. A vida é em geral alegre. O que nos torna injustos em relação a ela é que a alegria não é recordada. Ao contrário, a inquietude, essa, permanece. O casamento é a relação entre homem e mulher na qual a independência é igual, a dependência é mútua e a obrigação recíproca. Ser inteligente é ser desconfiado, mesmo em relação a si próprio. O ser humano se torna eu pela relação com você, à medida que me torno eu, digo você. Todo viver real é encontro. O mal da igualdade é que nós só queremos ter em relação aos nossos superiores. A ambição comete, em relação ao poder, o mesmo erro que a ganância em relação à riqueza. Começa a acumulá-la como meio de felicidade, e acaba a acumulá-la como objetivo. O casamento deve ser uma relação de simpatia ou de conquista. A indiferença que se tem em relação a outro é sem dúvida a pior das razões para lhe ser fiel. Uma relação nem sempre termina porque não é feliz. Às vezes termina para preservar a felicidade da memória. A afinidade é retomar a relação no ponto em que parou sem lamentar o tempo de separação. Porque tempo e separação nunca existiram. Foram apenas oportunidades dadas, tiradas, pela vida. Poder é toda a chance, seja ela qual for, de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender nossa relação com os outros. As pessoas são responsáveis e inocentes em relação ao que acontece com elas, sendo autoras de boa parte de suas escolhas e omissões. A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia. Ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Eu lavo as minhas mãos em relação àqueles que imaginam que falar seja conhecimento, que silêncio seja ignorância, e que simpatia seja capacidade. Uma pressa, uma urgência e uma compulsão horrível de quebrar imediatamente qualquer relação bonita que mal comece a acontecer. Destruir antes que cresça. Infidelidade é como apanhar seu sócio furtando dinheiro do caixa. A relação está dissolvida. Sabe o tal do amor próprio? Então, estou ficando com ele, e a nossa relação anda ótima. O erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. Primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Cada criança que nasce é uma prova de que Deus ainda não perdeu as esperanças em relação à humanidade. O erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. Seja qual for o relacionamento que você atraiu para dentro de sua vida, numa determinada época, ele foi aquilo de que você precisava naquele momento. O que a maioria de nós leva para o relacionamento não é a plenitude, mas a carência. A carência implica uma ausência dentro de si. A carência é uma força poderosa, capaz de criar ilusões poderosas. Ninguém pode realmente entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. Não, eu não estou solteira. Estou em um relacionamento de longa distância porque o meu namorado mora no futuro. Para que um bom relacionamento possa continuar de modo agradável,
É preciso não apenas suspeitar prudentemente como ocultar discretamente a suspeita. Relacionamento não é verão o tempo inteiro, mas duas pessoas podem compartilhar um guarda-chuva e sobreviver à tempestade juntas. Buscar um relacionamento quando se está num alto nível de carência é como ir ao supermercado com fome. Qualquer porcaria serve. Quem põe ponto final numa paixão com ódio, ou ainda ama, ou não consegue deixar de sofrer. Se inscreva no canal, deixe o teu like e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir.